Olá a todos, bem-vindo ao meu canal de YouTube e antes de mais, muito obrigada a todos os subscritores que estamos quase nos 800 pessoas. Obrigada por darem atenção a este canal e por permitirem-me acreditar que há pessoas, afinal, interessadas nos direitos das crianças. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023, venho gravar convosco este vídeo, venho gravar este vídeo para vocês, partilhando uma história que acabou de ser lançada nas redes sociais, ou seja, um artigo escrito por uma jornalista que eu considero que está muito elucidativo de uma realidade de tantos pais, nomeadamente da minha também. E ontem partilhei o vídeo no Facebook e considero que é mesmo importante vir aqui gravar e partilhar com vocês esta história. Ora, sem mais demoras, eu vou então ler o artigo. O título é Presos no Sistema. Pais lutam há 4 anos para recuperar a guarda do filho que não deveriam ter perdido. Um artigo escrito na página mediotejo.net e a jornalista é Patrícia Fonseca. Patrícia, muitos parabéns por este artigo. Ora bem, então, vou ler e gostaria de acreditar que vocês tenham interesse em acompanhar a história, porque acho que é mesmo importante os pais terem a noção do que anda a acontecer com tantos outros. Ora bem, então, presos no sistema. Pais lutam há 4 anos para recuperar a guarda de filho que não deveriam ter perdido. Uma série de mal-entendidos deu início ao pesadelo. A desconfiança inerente ao sistema de proteção de menores, aliada à morosidade dos processos, fez o resto. Um casal que vive em Riachos, Torres Novas, tenta desde 2018 recuperar a tutela do filho, agora com 9 anos. Nas próximas semanas, numa audiência que poderá ser decisiva, esperam conseguir em tribunal a justiça que lhes tem sido negada. Então, foi a 10 de maio de 2022 que uma juíza do Tribunal de Menores me autorizou, ao abrigo da lei de imprensa, a consultar o processo de promoção e proteção relativo ao filho de Ana e Henrique Correia. Legalmente proibida de identificá-lo pelo seu nome, irei referir-me ao menino como M. Estando também proibida de citar textualmente partes do processo, poderei apenas contar pelas minhas palavras a história que me foi dada a conhecer através da consulta dos 7 volumes deste processo, bem como das várias entrevistas que fiz aos pais ao longo do último ano. Ana e Henrique, hoje com 45 e 55 anos respectivamente, abriram-me mais do que as portas da sua casa. Colocaram-me nas mãos todos os detalhes das suas vidas, dossiês a transbordar de documentos, fotografias e vídeos da família, gravações dos telefonemas diários que fazem para o filho desde que o perderam. Depois de uma primeira notícia publicada no mediotejo.net em 2019, acompanhei a par e passo a luta que continuaram a travar com armas muito desiguais e vi como, apesar da exaustão, revolta e desânimo, nunca conceberam a hipótese de desistir. O amor que une estes pais e o filho é inequívoco e está claramente expresso nos relatórios das técnicas da segurança social que descrevem o carinho e a riqueza emocional da relação entre os três, e isto apesar dos conflitos entre os pais e as assistentes sociais que avaliaram o caso. Não há, em nenhuma página do processo judicial, qualquer referência à violência física, psicológica ou abusos de qualquer espécie. Perdão. Os pais não são criminosos, nem dependentes de qualquer substância, e os relatórios psicológicos concluíram que têm condições para educar o filho. Porque foi então M retirado aos pais? E porquê que mais de 4 anos depois, não voltou ainda para casa? Tudo começou com um equívoco ou com um excesso de zelo das assistentes sociais. Num país onde tantas crianças são maltratadas e algumas morrem às mãos de quem mais as deveria amar, o sistema de proteção acaba por ser frequentemente acusado de ineficácia ou de não ter agido a tempo. A outra face da moeda poderá ser esta: na dúvida, retira-se a criança.
E por mais brutal que possa ser para os pais, tudo estaria bem se em seguida se analisasse rapidamente a situação e, comprovando a inexistência de perigo, a criança pudesse regressar depressa ao seio familiar. O problema no caso desta família é que o processo andou de tribunal em tribunal, dividido entre técnicos e juízes de Sintra, Torres Novas e Tomar, com 2 anos de pandemia pelo meio. Quando chegava a altura de analisar a situação, prolongavam-se prazos, mantendo tudo na mesma. Ou o novo juiz a quem o processo chegava decidia com base no histórico apresentado pelas técnicas da Segurança Social, havia pouca informação, mas considerada suficiente por um anterior magistrado para retirar a criança. Mais uma vez, na dúvida, foi-se mantendo M longe dos pais. Não há um caso isolado. Entrando no sistema, é muito difícil sair, sobretudo porque um assistente social ou um magistrado que recomenda o regresso da criança ao seio familiar também corre riscos. Se houver problemas posteriormente, será acusado de ter feito uma análise incorreta do caso. Dorme mais descansado, sabendo que a criança está numa instituição. Mas é este o superior interesse da criança? Inscrito na base do Sistema de Proteção de Menores, no caso de EM, a intervenção do Estado só causou trauma, tristeza e confusão em metade dos anos que tem de vida. Todos os dias pergunta quando é que pode voltar para casa de vez. E não apenas por um fim de semana, de 15 em 15 dias. Ouvi-o várias vezes a chorar ao telefone com a mãe, incapaz de perceber porque não podem estar juntos. Tenho tantas saudades vossas. Os pais não têm condições para te ter agora. A casa onde vivem é pobre, precisa de obras, depois voltas. Esta foi uma das primeiras explicações que ouviu das assistentes sociais, quando tinha 5 anos e foi arrancado dos braços da mãe e do pai por 5 militares da GNR, no parque de estacionamento de um supermercado no entroncamento. O aparato policial, os gritos, o choro de pais e filho, parecia uma cena de um filme policial. Que crime cometeram aqueles pais? Perguntava quem assistia ao que se passava. Ana e Henrique também não compreendiam o que justificava aquele pesadelo. Nessa tarde do dia 10 de setembro de 2018, Ana recebeu um telefonema da técnica da Segurança Social que os tinha visitado antes, em casa, a perguntar aonde se encontravam. E ela, sem hesitar, respondeu que estavam no supermercado, no eclerc do entroncamento. Nada mais foi dito e pouco depois a GNR chegava ao local para levar o menino, entregando aos pais um auto do tribunal com ordem de retirada da criança. Em estado de choque, foram diretos para a esquadra de Torres Novas, procurando obter mais informações. Mas nada lhes sabiam dizer, apenas que deviam aguardar uma convocatória do Tribunal de Menores para serem ouvidos. O menino, em pânico e desfeito em lágrimas, seguiu sozinho para uma instituição de acolhimento em Santarém. Quero chamar a atenção para isto. Torres Novas, Santarém. Só um mês depois, os pais foram chamados a tribunal. Um mês depois. Mais para ouvir do que para serem ouvidos. Em poucos minutos veriam reconfirmada a decisão de afastamento de M, mantendo-o numa instituição onde poderia receber a visita dos pais uma vez por semana. Uma vez por semana. 6 meses depois, a medida seria revista. E foi, mas quase de forma automática. Uma vez e depois outra. O menino manteve-se na mesma instituição durante 2 anos. Ana e Henrique visitaram o filho todas as semanas, sem uma única falha, e fizeram inúmeros pedidos para que o tribunal lhes indicasse o que precisariam de fazer ou mudar para que ele pudesse voltar para casa. Essa resposta nunca lhes foi dada de forma clara, excetuando algumas indicações de obras de melhoria a realizar em casa, logo no início do processo, o que fizeram prontamente, apesar dos poucos recursos económicos da família. Durante os 2 anos em que M esteve institucionalizado, nem sequer no Natal foi autorizado a ir a casa, porque as técnicas indicavam que o menino se mostrava distante dos pais durante as visitas, ou que ficava desestabilizado quando os revia. Nunca foi considerado nos relatórios entregues em tribunal que esse poderia ser um comportamento de defesa natural numa criança de 6 anos, após uma separação tão traumática como a que ele vivenciou. Tal como não fica claro da leitura dos documentos processuais
que as suspeitas de negligência que deram origem à retirada do menor, nomeadamente desnutrição, má higiene e atrasos no desenvolvimento, viriam a revelar-se infundadas por terem na sua origem questões de saúde. Também os advogados, que foram representando os pais, sem meios financeiros para pagarem uma defesa mais interventiva, não juntaram essas justificações ao processo. Mas eles, mesmo sem grandes estudos ou capacidades de oratória, escreveram mais de uma dezena de vezes aos juízes do processo, também vários ao longo dos anos, explicando as questões médicas em causa. De nada lhes valeu até hoje. Problemas de saúde confundidos com negligência. M nasceu prematuro, de cesariana, às 21 semanas e 6 dias, a 23 de março de 2013, no Hospital de Cascais. Os relatórios médicos indicam que registou complicações no período neonatal, nomeadamente néclia, 2 sepses tardias e displasia broncopulmonar. Pouco depois de completar um ano, apresentava um atraso global do desenvolvimento de etiologia ainda não esclarecida. Os mesmos documentos clínicos referem que M teve desde o nascimento um acompanhamento multidisciplinar, nomeadamente em consultas de pediatria, oftalmologia, genética e otorrinolaringologia. Nesta altura, os pais residiam na Tapada das Mercês, na linha de Sintra. O pai trabalhava na tabaqueira e, sofrendo de vários problemas de saúde, foi reformado por invalidez aos 49 anos. Ana estava desempregada e, com dificuldade em deslocar-se ao Hospital de Cascais, faltou a 2 consultas, o que acionou um primeiro alerta para a Comissão de Proteção de Menores. A família passou a estar sinalizada a partir de então. Ana tem raízes familiares em Torres Novas e, após a reforma de Henrique, o casal decidiu mudar-se para uma casa que ela herdara em Riachos. Ali, os 760 euros de reforma dele seriam esticados de outra forma. Só a poupança na renda da casa fazia toda a diferença. E o filho poderia crescer com mais liberdade de movimentos e outra qualidade de vida. M tinha 1 ano e meio quando a família se mudou para a Vila Torrejana em setembro de 2014. Em janeiro de 2015, o menino entrou no jardim de infância e avançou para o pré-escolar em 2016. Com problemas nos intestinos que exigem dieta e indicação específica para toda a vida, M descuidava-se frequentemente na creche e no infantário. Usou fraldas até muito tarde, aos 5 anos, era ainda normal sujar as cuecas, pelo que ficava a cheirar mal. Às constantes descargas intestinais, tiveram óbvios impactos no seu crescimento. M foi sempre um menino franzino, magro, fragilizado. Em 2016 e 2017 ficou muitas vezes doente e, quando estava ainda no pré-escolar, a mãe ficava com ele em casa. As faltas sucessivas deram origem a outro alerta para a Comissão da Proteção de Menores. A família recebeu então a primeira visita do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da equipa local de intervenção de Alcanena, Torres Novas. A forma como inspecionaram a casa, as exigências que fizeram e o que vieram posteriormente a escrever nos relatórios deram origem a alguns confrontos verbais e a um crescente distanciamento entre os pais e as equipas de intervenção. A situação terá sido agravada pelas dificuldades que Henrique Correia tem em expressar-se devido a uma gaguez muito pronunciada e pelo facto de ser um homem grande e falar alto, tendo sido descrito pelas técnicas como conflituoso. Vocês imaginem o que é estar numa situação destas e de como é que reagiriam e de como é que tentariam agir e do que é que poderiam ser chamados. Nos relatórios foi ainda apresentado um quadro geral de pobreza e de falta de condições de habitabilidade e de higiene na residência, o que os pais entenderam exagerado. A casa centenária expunha os seus problemas, mas não era uma barraca. Tinha água, luz, aquecimento, cozinha, casa de banho, 3 quartos e 2 salas, além de um ateliê de carpintaria num anexo ao lado da garagem e de um grande quintal nas traseiras. Henrique fez ele próprio as obras exigidas e ainda mais algumas. Colocou azulejos em todas as paredes da cozinha e casa de banho, fez novos armários para a cozinha e mudou a instalação dos gás. Transferiu os seus instrumentos de carpintaria para a garagem onde a criança não tivesse acesso. Reparou janelas e portas mais antigas, bem como o chão de madeira corrida,
pintou as paredes e colocou até tetos falsos em algumas divisões. Os pais acusam as técnicas de não terem informado o tribunal de todas as obras que ali foram realizadas. No processo, não existe, de facto, informação detalhada sobre os investimentos e as mudanças realizadas logo em 2018. Apenas é referido que, apesar de terem sido feitas melhorias, a casa se mantinha sem condições, cheirando a tabaco, o pai é fumador, e a urina de gato. Existe uma caixa de areia numa casa de banho secundária. Além disso, apontavam alguma desarrumação e exemplos de má higiene, como o facto de terem visto umas cuecas sujas de mulher no lavatório da casa de banho. As cuecas eram, na verdade, do menino, que, como explicado, tem problemas intestinais crónicos e estavam de molho no lavatório para serem devidamente lavadas. Foram este tipo de mal-entendidos e falhas de comunicação que geraram uma crescente revolta nos pais, que deixaram de confiar nas técnicas de Torres Novas, tendo chegado em 2021 e 2022 a pedir o seu afastamento e substituição por outras profissionais. Porém, a informação transmitida ao tribunal foi a de que os pais recusavam receber as técnicas em casa, quando o que comunicaram por escrito foi que preferiam não ter de receber aquelas técnicas, mas outras, entendendo que as mesmas não tinham agido de boa fé anteriormente. Ainda em 2018, além das más condições da casa de família, o relatório entregue ao juiz do Tribunal de Menores em Tomar e que viria a determinar a retirada do menino, considerava que os pais eram incapazes de prestar os cuidados necessários ao filho, indicando que este registava atrasos significativos no desenvolvimento e o que atribuíam à pouca estimulação que os pais lhe davam, e aparentava estar mal nutrido. Os problemas de saúde do menino, decorrentes do seu nascimento prematuro, não foram citados. O relatório lançava também suspeições de outro tipo, referindo estranheza por terem encontrado um menino a dormir na cama dos pais, vestido à hora do almoço, e de no outro dia estar ainda na cama às 10 da manhã, indagando se a mãe lhe teria dado algum comprimido para dormir. Eram férias de verão. Estava calor. A mãe não percebe porque estranharam ver uma criança a dormir a sesta ou a ficar na cama até mais tarde. Nesse verão de 2018, M tinha 5 anos e continuava a ser seguido por vários médicos. Diagnosticado com uma surdez moderada, bilateral, outra razão para alguns atrasos de desenvolvimento, os pais tinham conseguido finalmente que o Departamento de Otorrinolaringologia de Coimbra facultasse gratuitamente os implantes de que ele necessitava, mesmo a tempo para o início do primeiro ano de escolaridade. Congratulavam-se. Mas setembro acabou por ser o mês em que todos os planos sonhados nunca viriam a ser escritos, quando foi arrancado pela polícia aos braços do pai. Da instituição para pessoa de confiança. Em 2018, depois de M estar já na instituição e em desespero por não lhes ser dito o que mais teriam de fazer para que o filho pudesse voltar para casa, os pais perguntaram a um advogado se seria benéfico juntar também os padrinhos do menino ao processo, como uma espécie de garantia ao tribunal que ele teria uma família alargada a zelar pelo seu bem-estar. O causídico entendeu que sim. Os padrinhos aceitaram. Mas um novo mal-entendido viria a deixar os pais ainda mais desfeitos. Afinal, o advogado, que logo deixou de o ser, solicitou que a guarda do menino fosse entregue aos padrinhos na figura legal de pessoa de confiança. E assim M saiu, em 2021, da instituição em Santarém, mas para a casa da sogra da madrinha, em Queluz. A partir de então, e sem que exista uma explicação clara, os padrinhos, que são cunhados, passaram a opor-se à entrega do menino aos pais. O processo judicial foi transferido para Sintra, onde o menor agora reside, e a magistrada a quem o caso foi atribuído ficou a aguardar um relatório das técnicas de segurança social locais para que pudesse depois ser definido um plano de promoção e proteção, ou seja, que pudesse decidir com que família o menino ficará melhor. Os pais pediram, entretanto, que M fosse ouvido por um psicólogo. Regra geral, este tipo de avaliação é feita por profissionais do Instituto de Medicina Legal e que
a sua vontade pudesse ser considerada em tribunal. Afinal, tem quase 10 anos. E os pais veem-no cada vez mais triste e desanimado com o arrastar desta situação. À semelhança do que eles próprios sentem todos os dias, sempre que adormecem e acordam sem o ter em casa. Esse pedido não foi considerado, ou pelo menos não foi dada a resposta aos pais, e o menino não foi chamado para nenhuma audição ou consulta. Em maio de 2022, a juíza do Tribunal de Sintra instou os Serviços de Segurança Social a entregarem os relatórios necessários para que, num prazo máximo de 20 dias, fosse apresentado um plano de vida para o menor. Passaram 20 dias e depois 20 semanas. Se algum relatório foi entregue em 2022 ou 2023 sobre a capacidade dos pais para voltarem a receber EMA em casa, foi apenas com base em informações recolhidas nos anos anteriores, com todos os mal-entendidos e erros de base. Ana e Henrique não voltaram a ter visitas das técnicas da Segurança Social, excetuando um dia no verão passado, em que tinha sido pedido pelo Tribunal um acompanhamento do menino durante os 4 dias de férias que foram autorizados junto dos pais. A técnica, contudo, foi bater à porta 2 dias antes do rapaz chegar e não mais regressou. Quando Ana e Henrique forem chamados a tribunal, a 26 de janeiro, terão passado 1598 dias desde que perderam a guarda do filho. Como os mal-entendidos parecem perseguir esta família, notem bem, receberam uma convocatória para irem ao tribunal de Torres Vedras. Mas depois de questionarem se seria um erro, receberam nova notificação para uma audição por videoconferência em Torres Novas. Além das técnicas da Segurança Social, a juíza irá também ouvir os padrinhos antes de tomar a sua decisão. Aparências, suposições e factos. Nos últimos 4 anos, M foi operado aos intestinos e passou a usar implantes auditivos na continuidade das consultas médicas a que os pais o levavam. Recuperou de alguns atrasos no desenvolvimento, mas continua franzino. Será assim toda a vida, provavelmente sem que isso seja um indicador de desnutrição. As aparências iludem demasiadas vezes. Mas em tribunal não podem ser suposições ou opiniões a determinar uma decisão, mas sim os factos. E não há nenhum facto no processo que comprove negligência ou maus tratos destes pais que, apesar de todo o sofrimento, nunca desistiram de Emma. À frente do menino só quiseram mostrar sorrisos, nada de lágrimas. Foram visitá-lo sempre à instituição e sempre menos vezes do que gostariam. Passaram depois a ir à casa da madrinha em Queluz de 15 em 15 dias para o buscar à sexta-feira e levá-lo de novo ao domingo, sem atrasos. Ana passou a repor mercadorias de madrugada num supermercado e a apoiar nos almoços numa escola, para que o orçamento familiar crescesse mais um pouco. Henrique deixou de fumar em casa e todos os dias faz mais algum trabalho de bricolagem para tornar o lar mais bonito. O casal programa os dias em torno do que vão poder fazer com o filho no fim de semana seguinte. E passaram noites incontáveis a ler sobre casos semelhantes e a escrever cartas a magistrados, advogados e jornalistas, clamando que alguém os ouvisse e os ajudasse. Ao longo do último ano mergulhei neste processo, procurando perceber a forma como algo normal na vida de milhares de famílias portuguesas. A falta a uma consulta médica, uns dias de ausência na creche ou dormir na cama dos pais poderia ser interpretado como negligência. E pode. É o pior pesadelo de todos os pais. Juntando uma dúvida alimentar aqui, uma falha de higiene acolá, um pai que fala alto ou de forma exaltada, quem não se exaltaria ao perder um filho? E os problemas depressa se agigantam. No final, é embrulhar tudo, a pobreza. Se a casa for velha e se os rendimentos da família forem pequenos, questionam-se as condições para garantir a alimentação e cuidados necessários à criança. A insuficiência económica foi a razão invocada em mais de metade dos casos em que os pais perderam a tutela dos filhos na última década, segundo dados dos relatórios de caracterização anual da situação de acolhimento das crianças e jovens. E notem bem isto. O Estado passa
então a pagar a instituições entre 800 e 1.400 euros mensais por cada menor acolhido. Para que serve afinal o amor? Não seria no melhor interesse da criança que esse dinheiro ou parte dele fosse canalizado para os pais? Quando a relação afetiva é comprovadamente sólida, como sucede no caso da família de Riachos? Ora, a decisão que Ana e Henrique aguardam há mais de 4 anos poderá chegar nas próximas semanas. De qualquer forma, entendem que mesmo que a tutela do menino lhes seja devolvida em breve, será melhor que permaneça com a madrinha em Queluz até terminar este ano escolar. Junho é o mês que têm nos seus horizontes de sonho. Agora ou mais tarde, estes pais só esperam que no final destes anos de tormentas a justiça não seja cega e consiga ver o que será melhor para M, o filho que será sempre a primeira, a última e a única prioridade das suas vidas. Eu vou só mostrar a fotografia destes pais para que vocês associem um caso a um rosto e vou mostrar também um dos trabalhos de carpintaria, um armário feito por Henrique para o filho organizar os seus carrinhos de brincar. E vejam o trabalho que este pai fez para o filho. Ora, consegue-se ver neste caso muitas situações semelhantes entre diferentes casos, a maneira de agir e há uma intervenção, uma vez que estão envolvidos nas famílias das pessoas, depois há uma necessidade então de arranjar algo contra os pais. Uma vez não havendo nenhum crime por parte dos pais, uma vez que não há abuso, então há agora a necessidade, nem que seja de apontar o pai de conflituoso, de arranjar umas cuecas sujas aqui, ou uma criança que possivelmente está drogada com comprimidos pela mãe, deitado às 10 da manhã numa cama. Portanto, não havendo nada, depois de entrarem na casa das pessoas e na família das pessoas, então há uma necessidade de encontrar justificações para o roubo dessa criança. É de notar que uma criança numa casa de acolhimento, o governo subsidie 800 a 1.400 euros por cada criança nessa instituição. Ora, é de notar também que o ordenado mínimo em Portugal não é 800 euros, é menos do que 800 euros. Portanto, um ordenado mínimo e um valor dado a uma instituição por cada criança. Há, sem dúvida, aqui muitas peculiaridades que são semelhantes, transversais a todos os casos. Verifica-se também que situações básicas, coisas básicas que vocês acreditariam que os advogados de defesa destes pais deveriam incluir nas defesas, tais como a criança teve dificuldades, teve problemas na sua infância relativamente à sua saúde e que essas são a razão pela qual é magro ou é franzino ou tem problemas intestinais ou a razão pela qual teria umas cuecas sujas e tem cuecas constantemente sujas em casa e em processo. Enfim, coisas básicas que uma pessoa que estaria interessada na defesa dos pais. No entanto, provavelmente estes advogados não recebem 800 nem 1.400 euros por cada caso. Portanto, ora bem, são tantos e tantas situações que são semelhantes. Portanto, a única coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que aconteceu a mim, aconteceu a estes pais e infelizmente há de estar a acontecer a muitas outras famílias. Que obviamente são famílias que não trabalham na televisão, que não são políticos, que não são famílias ricas e portanto não têm uma forma de se ver os seus direitos defendidos. A mim, a voz não me tiram, a razão pela qual eu faço estes vídeos, iniciei este processo de denúncia de, vamos chamar, adoção forçada, portanto a retirada das crianças, o roubo das crianças às suas famílias,
para depois então venda das crianças naquilo que eles chamam uma adoção. Não é mais do que um tráfico de crianças. Portanto, retirar crianças de famílias pobres, não me considero pobre, mas não tenho as condições financeiras para ver os meus direitos defendidos e, portanto, desta forma também não sou rica. Mas, portanto, é retirar das crianças dos pobres para fornecer, então, aos ricos que não são férteis ou por outras razões não conseguem ter filhos. Ou então retirá-los e pô-los em instituições e pôr as crianças a render. Isto não é mais do que tráfico de crianças, que é praticado por quem nós acreditamos que existe para nos defender, nomeadamente as polícias, os serviços sociais, os juízes, os advogados, todas estas instituições que nós acreditamos que existe para nos defender. Mas quando nós verificamos que ninguém está interessado em saber os mal-entendidos, quando verificamos que em tribunal não somos ouvidos, há algo mais que está a agir de má fé e não há o real interesse da criança, nem os valores da família, nem a união. E, portanto, apelo a que vocês partilhem e falem com os vossos amigos e familiares sobre estas situações e estejam atentos a estas situações e estejam despertos para esta situação, porque se aconteceu a mim e a tantos outros pais, pode acontecer a muitos outros e talvez perto de vocês. Se souberem onde estão os vossos filhos, por favor, façam-me o favor, passa a redundância, abracem os vossos filhos, acarinhem os vossos filhos e amem os vossos filhos, porque há tantos outros pais que não têm a possibilidade de dar um abraço aos filhos e de lhes dar o carinho e de lhes dizer tão simples: amo-te. Pelas crianças, partilhem estes vídeos, porque os direitos das crianças têm que ser defendidos. Muito obrigada a todos por terem visto este vídeo. E até à próxima. Porque não? Subscrevam o canal e acompanhem estes vídeos. Agora não te esqueças de gosta no vídeo, ajuda sempre estas coisas no YouTube. Muito obrigada e até à próxima.